A fonte é o Transfer Market, tá? Olha o valor de elenco do Vasco, quase 129 milhões de reais, e olha o valor do Flamengo, quase 251 milhões de reais. A gente começou a falar desse assunto no tema Botafogo aqui, né? A diferença financeira que às vezes não se representa dentro de campo, né? Olha só a diferença dos dois aí. Já praticamente 120 milhões de diferença. Arrecadações. O Vasco gasta 4 milhões em salários por mês. O Flamengo gasta 9, mais que o dobro. Olha as arrecadações aí. O Vasco arrecada 262 milhões de reais e o Flamengo 425. Com patrocínios, o Vasco tem 12 milhões, o Flamengo tem 60. É uma diferença nos números da parte financeira, né? A parte de economia, a diferença é gritante. Mas se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, a diferença é só de 4 pontos. O Flamengo está só 4 pontos à frente do Vasco. O jogo vai ser em São Januário, onde o Vasco só perdeu para o Corinthians e ganhou todos os outros jogos. E recentemente conseguiu beliscar o primeiro pontinho fora de casa, que foi contra o Coritiba, né? Se a gente olhar aqui a questão do investimento, questão de elenco, dinheiro, tudo, a diferença era para ser bem maior que 4 pontos, né, Dassler? Se você olhar ali aquela tabela em relação ao número de patrocínio, em que o Vasco tem 12 e o Flamengo tem 60, e é claro que o Flamengo tem uma torcida maior que a do Vasco, mas a diferença não é vezes 4, né? Então mostra o momento de cada gestão, o momento da imagem de cada clube perante ao mercado, digamos assim, né? E isso é o que a gente vê também quando olha para os elencos. Mas lembrando aquilo que falamos do Botafogo. O jogador do Flamengo vai entrar em campo com a cabeça pensando, temos que ganhar, somos mais fortes no momento. O jogador do Vasco vai entrar com outra expectativa. E ainda mais em São Januário, onde o Vasco tem feito grandes jogos aí de disposição, time bem organizado pelo Milton Mendes. Não vai ser, a meu ver, um passeio para o Flamengo. O campo é que vai mostrar, mas a tendência é que seja um jogo bem disputado. Já se enfrentaram em São Januário esse ano pelo Campeonato Carioca. O Flamengo venceu aquele jogo por 1-0. Se o Vasco vencer, a diferença vai ficar em 1 ponto, os dois, né? Essa realidade é um demérito do Flamengo ou é um mérito do Vasco? Acho que é um pouco dos dois, porque o Flamengo está um pouco abaixo, embora venha se recuperando do que se imaginava para o campeonato, e o Vasco está acima do que se imaginava. Por mais que seja esse Vasco que quase não pontua fora, conseguiu ponto diante do Coritiba fora de casa na última rodada, foi pela primeira vez uma partida sem perder fora, mas o Vasco tem uma pontuação e uma colocação que surpreende até agora, ou que surpreendem até agora. O normal é essa diferença de pontos ser maior no campeonato. Agora, essa diferença dentro de campo, no duelo das equipes, não vejo como gritante. Porque, de novo, a gente cai naquela questão. Vai muito além de você olhar para as peças individualmente. Você vai para a rivalidade, você vai para o ambiente, tem fator casa, tem o momento e a confiança jogando em São Januário para o Vasco. Então, acho que tem muitas coisas que equilibram. Mas, quando você olha para a realidade, os números não surpreendem, porque a gente sabe que as realidades são muito diferentes. Realidade de mercado, de reforços, de elenco, é tudo muito diferente e, consequentemente, de expectativa. Então, a pressão no Flamengo por um grande campeonato é muito diferente da pressão no Vasco. A pressão do Vasco é para não correr risco de rebaixamento no campeonato. Se ficar no meio da tabela, vai ter sido um bom campeonato do Vasco. Eu acho que a maior parte da torcida tem consciência disso. E sobre a questão da comparação de valor de elenco e tudo, tem um livro que é referência em economia e futebol, não sei se tem versão em português, que é o Soccernomics, que é o clássico, né, do assunto. E tem um estudo que foi feito, e aí pegando campeonatos europeus principalmente como base, que mostram que o que se traduz em diferença na tabela final não é o mercado, não é você olhar para a janela de transferências e ver quem investe mais ou menos, ou quem faturou mais ou gastou mais, enfim, é a folha salarial. Em geral, na Europa, e a gente sabe que existe uma diferença muito grande em relação às diferenças técnicas de campeonatos e a previsibilidade de certos campeonatos europeus para o campeonato brasileiro, mas, em geral, o que determina a posição final é a folha salarial. A relação que o livro conclui é essa em um dos trechos. O livro é bem interessante. Mas é isso, assim, o normal é a diferença ser maior. Eu imagino o campeonato terminando com o Flamengo tendo uma diferença bem maior do que tem hoje em relação ao Vasco. Agora, para esse jogo, acho que o equilíbrio deve ser uma marca.